de maneira que o visível veio a existir das coisas que não parecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Irmãos, é possível alguém adorar Deus sem crer que Ele existe ou que Ele exista? É possível se adorar alguém que não seja conhecido? Ou é possível adorar alguém que seja limitado? Ou é possível adorar alguém que o próprio ser humano criou? A Bíblia diz que em todas essas respostas, ela responde que positivamente. A Bíblia diz lá em Levítico e outros livros do Velho Testamento que, olha, não adore a lua, não adore as estrelas, não adore o exército celestial que foi por Deus criado, ou então outros deuses. O próprio Deus falando para a nação de Israel, ela diz: olha, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito e te conduziu e te sustentou e que te fez passar fome para ver o que estava no teu coração. No entanto, ele diz: eu te sustentei durante todos estes anos. Mais tarde você vai encontrando, mesmo depois de Deus ter falado tudo isso, Israel caminhando numa outra direção, em deuses que Israel foi criando. Quando chega no Salmo 115, Deus vai dizer que o Deus das nações tem olhos e não vê, tem boca mas não fala, tem mão mas não apalpa, tem pés mas não andam, tem nariz mas não cheiram. Ou seja, ele diz assim: olha, as nações adoram deuses que na verdade não pode ver, não pode agir, não pode pegar, não pode andar, não pode sustentar, não pode abençoar. E ele diz: olha, tornam semelhante a eles os que cultuam e quando neles confiam. E há cristãos hoje extremamente supersticiosos, cristãos que não acreditam no Deus da Bíblia. Há muitos membros de igreja que estão criando o seu próprio Deus. Outro dia eu vi um cristão batendo 3 vezes na Bíblia para ser abençoado. Ele falou alguma besteira e amarrado, de deixa solto. Então, os cristãos começam a criar certas superstições, certos absurdos que não é bíblico, nunca foi bíblico e que não tem o aval do próprio Senhor. E há uma possibilidade dos cristãos se acostumarem tanto com essa ideia de ir e de vir ao local de adoração que esquecem que Deus é Deus. Por isso Deuteronômio 6, ele começa dizendo para Israel: olha, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Quando você vai para os mandamentos, uma preocupação de Deus é: olha, não terás outros deuses diante de mim. Deuteronômio 6, antes de você passar o ensinamento para os filhos, ele diz assim: estas coisas estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, andando, sentado na mesa, ao deitar e ao levantar. Mas a ideia de um Deus único, verdadeiro e absoluto. Se você crê então que Deus existe, não sei se você viu a abertura sobre o início da caminhada da chama em direção ao Brasil, das Olimpíadas, na cidade de Olímpia, a quantidade de deuses, dos nomes dos deuses que foram citados, não só de divindades gregas, mas dos deuses gregos. E como que crê, como que se defende, como que se confia. E a Olimpíadas, na verdade, termina sendo um culto aos deuses. Esta é a verdade. Da Grécia, através dessa caminhada, se agradece, se confia, pede forças, coragem, ousadia, para ser mais vitoriosos. O apóstolo Paulo, quando fala sobre isso, ele diz que muitos se esforçam, correm para ganhar uma coroa de folha, ou de louro, ou de uma coisa perecível. Ele diz: nós, porém, temos a coroa da glória do Senhor. Como ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, e agora eu guardei a fé, e espero a coroa que o reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas
a quando neles confiam. Agora, quando chega em Hebreus capítulo 11, você tem a galeria dos heróis da fé. E aí o autor de Hebreus, ele vai falar muito sobre o Velho Testamento, sobre toda a história do Velho Testamento. Se você não encontrasse a Bíblia toda e encontrasse só Hebreus 11, você teria toda a história bíblica. Porque o Hebreus 11, de uma certa forma, ele começa com a mesma história de Gênesis primeiro. Porque ele diz, olha, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho pela fé. E entendemos que foi um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não eram, ou das coisas que não aparecem. Então, Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, é a mesma história de Gênesis, que no princípio criou Deus os céus e a terra por ela sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí Deus começa a agir, começa a chamar a existência, e as coisas começam a vir à tona, do nada. E a Bíblia diz que viu Deus que tudo era muito bom. Quando você vai para João capítulo 1, diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Tudo que se fez foi feito por meio dele, e sem ele nada foi realizado. Quando você vai também para Hebreus capítulo 1, ele diz que havendo Deus falado de muitas formas, de muitas maneiras a nossos pais do passado, nos últimos dias nos falou pelo seu Filho, o qual constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pela sua palavra sustenta o universo. E agora ele diz que, ele cita dois exemplos, o exemplo de Abel, que porque creu em Deus fez uma oferta mais extraordinária pela fé. E aí você tem que ver se você hoje é Abel ou se é Caim, como é que é a sua oferta de coração, não a oferta que você trouxe do gasofilaço, a sua disposição para adorá-lo, para cultuá-lo, para servi-lo em espírito e em verdade. É a disposição de Caim para qualquer coisa está boa, ou é a de Abel, que procura das primícias, da excelência que ele tem e vai oferecer ao Senhor. O segundo exemplo que ele cita antes do verso 3 é o próprio fato do Enoque. Se você ler o contexto existencial, social de Enoque, era assustador, bem semelhante ao nosso. Mas de repente diz que Enoque, ele andava com Deus, era justo entre os seus contemporâneos, ele servia ao Senhor, e Deus o tomou para si. E agora vem o verso 6, ele diz, de fato, primeiro, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas que fé é essa? Não é simplesmente uma fé social, uma fé que alguém diz assim, o importante é cada um ter o seu Deus. É uma fé no Deus bíblico, no Deus que criou o universo, que sustenta o universo e que salva o pecador. É um Deus que não está preocupado em apenas você se dar bem na sua vida social. É o Deus que diz, ainda que uma mãe se esqueça de ti, eu não me esquecerei. Ele diz, o teu nome está escrito nas palmas das minhas mãos. É o Deus que diz, antes que os montes nascessem, se formasse a terra de eternidade a eternidade, tu és Deus. É o Deus que a Bíblia diz que chamou à existência todo o universo. É a Bíblia, é o Deus da Bíblia que vai dizer, ainda que os teus pecados sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão alvo mais alvos do que a neve. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Temos que ver qual é o Deus que nós cremos. Tem um Deus que nós criamos, um Deus que foi inventado, um Deus que muitos têm mais medo do que amor, confiam mais no juízo. Tem cristãos que olham para Deus como se tivesse uma espada sobre a cabeça dele. E é preciso olhar para Deus e ver a misericórdia de Deus. Ele disse, com amor eterno eu te amei, antes que existisse eu te chamei. E a Bíblia diz assim, então vinde os cansados sobrecarregados e eu vou aliviar. Então, para se aproximar de Deus, se você crê que Ele exista, se Deus existe, então é preciso se aproximar crendo que Deus existe, apesar dos pesares. Quando
você olha os terremotos, e a Bíblia diz que Deus sacode a terra. Você vai para Crônicas 7, e Deus diz: olha, se eu ferir a terra de forma que não haja alimento, ou se não mandar chuva, ou se mandar a praga, ou se mandar a enfermidade, se mandar a zika, ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu sararei a sua terra. A situação que nós estamos vivendo, na verdade, é porque você tem perdido Deus de vista. Se você ler Daniel 6, se você ler Isaías, os 3 primeiros capítulos, você lê Gênesis, você lê Crônicas, você lê toda a Bíblia, e vai ver que as pessoas foram criando deuses, que não é o Deus da Bíblia. E por isso, nós estamos vivendo nesses dias tão conturbados. Mas para nós cristãos, se Deus verdadeiramente existe, então você precisa crer, jamais duvidar. Porque, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Conheci uma senhora alguns anos atrás, eu não posso dizer que foi nos anos 70, mas ela tinha um filho em São Paulo e era extremamente beata. Teve um acidente, o filho veio a falecer, eu estava lá no dia que, bem criança, mas me lembro desse fato. Quando o corpo do filho chegou, ela disse: eu não creio mais em Deus. Então tem situações que a pessoa deixa de crer como se fosse natural, mudar de dieta espiritual. Não creio mais. A Bíblia diz que houve um homem que perdeu 10 filhos, perdeu todos os bens, perdeu a saúde. A mulher dele olha para ele e diz assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele vai dizer: como loucas fala esta mulher, Deus o deu, Deus o tomou, então bendito seja o nome do Senhor. Era um homem que acreditava que Deus existia. Vamos lá para a segunda realidade. Se você crê que Deus existe, então é preciso depender de Deus. O Salmo de número 23, ele fala dessa dependência, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das árvores de descanso, refrigera a minha alma. Por isso, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolas. E ainda preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, meu cálice se transborda, e a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É muito fácil irmos à igreja, ao local de adoração, mas se vem dias ou momentos difíceis, parece que se esquece que Deus é Deus. Se eu creio que Ele existe, então eu preciso depender dEle. A nossa vida está na mão de Deus. O texto que nós lemos em Mateus 6 diz que você não aumenta nem um côvado, nem 40 centímetros da sua vida, ou 42 centímetros, porque a sua vida está na mão de Deus. O seu existir, o seu respirar está nas mãos de Deus. A Bíblia diz que Ele permite viver ou não, Ele é a sua misericórdia, dentro da sua misericórdia. Em Deus nós nos movemos, em Deus nós existimos. Então não é só o fato de ir à igreja, de ajuntamento e a missa, o local de reza e de adoração, não. Esse Deus que existe é o Deus que eu creio, é o Deus dos atos impossíveis. O Deus que eu creio é o Deus que eu dependo dele. As coisas estão nas mãos dele. Até o meu respirar está nas mãos de Deus. Se é assim, o Salmo 121, em momento de sua dificuldade, ele diz: eu olho para os montes e fico perguntando: de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: olha, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dorme nem dormita aquele que te guarda, é o guarda de Israel. Por isso ele guarda a tua alma na entrada e na saída. Ele é como a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. A dificuldade é que muitos cristãos hoje desenvolveram uma fé descartável. Quando tudo vai bem, quando tudo vai extraordinário,
há uns crentes fantásticos. Outro dia alguém disse assim: pastor, olha como que eu estou abalado na fé. Por quê? Porque a minha irmã morreu. Eu digo antes dela que você. Estava com 84, estava na hora. Deus levou para o céu. Então dei graças a Deus. Claro que acompanhei por outros textos bíblicos. Mas, porque alguém foi, agora eu fiquei abalado. Não. Se tem uma coisa que você sabe, se você nasceu, é que você vai morrer. E o bom disso é que a morte sempre pega você de surpresa. Mas se foi para o céu, então aleluia. O problema é se foi para o inferno. Ou então se tiver dúvida: meu Deus, para onde que eu fui? Participou tanto da igreja, e se o capeta estava de braço aberto, esperando. Então religião não é essa história de cada um ter a sua. Esse negócio de Deus não é cada um inventar o seu. Pesquisa um pouquinho sobre a mitologia grega, sobre os deuses gregos, você vai ver Deus que não acaba mais. Mas os cristãos têm que ter cuidado para não criar também o seu deusinho particular. O Deus bíblico é o que cria o universo e sustenta, e você crê nele. É o Deus que você depende dele. O Salmo 46, que você pode ler em casa, ele diz: olha, não temeremos, ainda que a terra se transforme, os montes se abalem. Ele diz: porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e socorro bem presente nas tribulações. Ele quebra o arco e despedaça a lança. É o Deus dos exércitos. Ele é quem nos sustenta. Então é preciso depender de Deus, crer em Deus, depender de Deus e proclamar essa realidade de Deus. E aí tem algumas coisas interessantes. O Salmo 118, no verso 17, ele diz: não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Você não pode só não morrer. Você existe para proclamar o Deus que você crê. Só para isso. Você existe para proclamar o Deus que você crê, seja ele qual for. Mas como você é cristão e crê no Deus bíblico que criou e sustenta o universo, então você precisa compartilhar o Deus que você crê. A sua fé precisa ser compartilhada. Israel foi chamado para atravessar as outras nações e proclamar o Deus bíblico, tanto que as outras nações ficavam com medo do Deus de Israel. Outra coisa, em Atos 4, verso 12, o apóstolo diz: olha, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não tem como deixar. O apóstolo Paulo, em Atos 20, 24, quando chama os presbíteros de Éfeso, e há uma profecia que ele não deveria ir a Jerusalém. Então, se fosse, olha, vai ter prisão, dificuldades, tantas outras coisas, como coloca para ele. Paulo diz no verso 24: em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, porquanto que eu complete o ministério e a carreira que eu recebi do Senhor. Eu creio que Deus existe. Eu preciso depender de Deus em todas as áreas, e eu preciso proclamar o nome de Deus. Caso contrário, irmãos, nós vamos pela vida brincando de ser cristãos. E como tem cristãos hoje supersticiosos, como tem cristãos supersticiosos, sabe, com tantas coisas. Tem alguns, não sei se é o seu caso, que gostam de até levar a Bíblia para orar, mas dentro da Bíblia tem uma foto da pessoa para você orar. Você, quando faz isso, você chama Deus de onisciente, de limitado, porque você tem que dizer assim: ó Deus, olha, presta atenção, eu estou orando por essa família aqui, não vai errar, não mande a bênção errada. Isso é dizer assim: não, mas isso é zelo espiritual. Não, irmãos, isso é uma afronta à onisciência de Deus. Teve um tempo que eu criei um peixinho beta. É bom criar peixe, que ele morre logo, você põe outro, ele morre logo, você põe outro, vai não sei para onde, você põe outro. Tem uns que pulam fora do aquário, suicidam, né? Tem suicida, eles pulam lá no lugar que tem como. E um dia eu estava olhando para o beta lá no vidro, e jogava uma bolinha, comia, jogava outra, comia, jogava outra, comia. E aí eu fiquei pensando: caramba, Deus conhece esse beta. Sabe? Ele conhece esse peixe, não está preocupado com isso, mas ele conhece o peixe.
O Salmo diz que o Deus que você adora te conheceu quando você era informe, quando você não existia. E tem mais: os teus dias foram contados e determinados quando nenhum deles havia ainda. E aí você precisa crer nesse Deus, depender e se alegrar no Senhor. Sabe, porque uma coisa é você ir adorar, como eu creio. A outra coisa é nos momentos difíceis. Como é que a tua fé se manifesta? O Davi estava com um filho doente, e ele fez jejum e orou. E ele não comeu, ele não tirou barba, e a situação era grave. De repente os empregados passaram e ele conversando, ele viu que a criança tinha morrido. Daí ele levantou, foi tomar banho, tirou a barba e foi comer. E os empregados ficaram preocupados e disseram: olha, mas quando a criança estava doente, você estava aí quase morto. Em outras palavras, agora que a criança faleceu, você levanta. Ele disse: não, porque eu esperava que Deus a restaurasse, mas agora ela não vem ter comigo, eu irei ter com ela. Então ele continua a vida. Tem outra história bíblica dramática, que o profeta faz com que uma mulher estéril, lá orando, é abençoada e tem um filho. Mais tarde esse filho vai com o pai para a roça, pega uma insolação, dor de cabeça e morre. A mulher deixa a criança morta no quarto, vai à procura do profeta, e o profeta pergunta: vai tudo bem? Ele diz: está tudo bem. Mas a criança estava lá morta. E aí você já conhece o resto da história. O profeta foi lá e orou e a criança ressuscitou. Esse Deus que nós cremos que Ele existe, nós precisamos exercitar a nossa fé, precisamos depender dEle e precisamos proclamar essa realidade no nosso dia a dia. Caso contrário, a nossa fé se esvai. Mas Deus é fiel e te sustenta, e certamente iluminará os seus passos e as suas dúvidas e até a sua crença. Abra o seu inário e nós vamos orar com o hino 32 sobre esse Deus que é fiel e que te sustenta em todas as coisas. Dependa de Deus, creia em Deus, proclame a realidade de Deus na sua vida, no seu dia a dia. Hino 32. Esta é a nossa oração coletiva. Nesta noite, depois receberemos a bênção.